Olá, é o nosso Caminhando Juntos que está de volta, o nosso encontro semanal, para nós juntos meditarmos e refletirmos sobre a Santa Palavra de Deus. E na semana passada nós vivemos o Dia de Finados. E é um dia que nos faz refletir bastante sobre a morte e que traz bastante tristeza também, muita saudade, muita dor no coração. Quem de nós não lembrou de uma pessoa querida, uma pessoa especial que faleceu, que não está mais aqui conosco? E quem de nós não sentiu saudade, não sentiu aquele aperto no coração, lembrando de pessoas que nos deixaram, que não estão mais conosco aqui neste mundo? Pois bem, a ideia da morte é uma ideia que assusta e que traz muita dor para todos nós. Na verdade, a nossa vida é uma constante fuga da morte, né? Nós vamos ao médico, fazemos exames, estamos sempre cuidando da nossa saúde, procuramos nos alimentar da melhor forma possível, sempre tentando evitar a morte, né? E por mais que a gente tenha o consolo, tenha a orientação, ninguém de nós quer morrer e ninguém de nós quer que as pessoas próximas de nós morram. Não dá para minimizar os efeitos da morte. O próprio Jesus, quando esteve lá no jardim do Getsemane, e quando ele seria preso, julgado, condenado e morto, ele suou sangue, né? Para a gente entender o nível de estresse que Jesus estava vivendo diante da realidade da morte. Um professor no seminário certa vez disse que a morte, na verdade, é um acidente de percurso. Nós não fomos criados para morrer, nós somos criados para viver. E a morte, ela veio em consequência do pecado, que nós encontramos o relato lá em Gênesis capítulo 3. Então, a morte é uma agressão que agride aqueles que foram criados para viver. Por isso, esse tema é um tema muito difícil, né? No ministério pastoral é um desafio muito grande poder consolar uma família enlutada, uma família que chora porque perdeu alguém querido, né? Por isso, o nosso tema, lembrando o Dia de Finados, que aconteceu na semana passada, o nosso tema do programa de hoje é Juntos, consolando-nos mutuamente no luto. Juntos, consolando-nos mutuamente no luto. E nós, olhando para as Escrituras, nós vamos encontrar muitos textos extremamente orientadores, esclarecedores e consoladores com relação a esse tema, a morte, o luto. Diante de uma realidade de morte, não existe palavra humana que possa trazer algum alento, algum consolo. Muitas vezes, quando as pessoas tentam falar alguma coisa, elas só pioram a situação, porque não há argumento, não há palavras que possam curar ou aliviar a dor de quem chora a morte de uma pessoa querida. Somente a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode trazer orientação, pode trazer alento, pode trazer consolo, trazer a força que as pessoas precisam neste momento. E a Bíblia está repleta de passagens assim. Por exemplo, nós temos a história lá da ressurreição de Lázaro, quando Jesus visita as irmãs Maria e Marta, e há um diálogo bastante longo e bastante consolador em relação à morte. E finalmente Jesus ressuscita Lázaro e o recoloca no convívio com as irmãs Maria e Marta. Nós temos a história da ressurreição da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim e tantos outros. O capítulo 15 de 1 Coríntios é um dos mais consoladores. Se você está com aquela dor no coração, se você chora por uma pessoa querida que partiu, eu recomendo que você leia 1 Coríntios 15. É um capítulo inteiro que o apóstolo Paulo dedica a esse tema. Ele prova ali que Jesus ressuscitou. Jesus foi visto vivo por mais de 500 pessoas.
Depois ele prova que a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós ressuscitaremos também. E, finalmente, ele diz que nós todos estaremos com Jesus na eternidade. A morte será o último inimigo a ser vencido e nós vamos estar com Jesus na eternidade. Então, Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos, e assim como Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, ele é a primícia dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou para a vida eterna. Ele diz, depois nós, os que somos de Cristo, na sua vinda, também seremos ressuscitados. Mas para mim, particularmente, o texto mais consolador, e por isso é esse que eu quero dividir com você hoje, é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18. Na minha caminhada ministerial, eu realizei cerimônias de sepultamento de muitas pessoas. Algumas dezenas, talvez algumas mais de uma centena de pessoas que eu tive a incumbência de realizar a cerimônia de sepultamento e também de consolar, evidentemente, os familiares antes do sepultamento, durante e depois. E um texto que sempre me apoiou muito, que sempre foi de grande importância, foi esse, de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Mas eu quero dizer para você que esse texto falou de forma especial para mim quando faleceu meu querido pai, quando faleceu a minha querida sogra, quando faleceu o meu querido sogro, a minha querida tia, pessoas próximas de mim faleceram, próximas da minha família, e esse texto falou muito ao meu coração e falou muito ao coração dos meus familiares. Por isso eu divido ele com você. Esse texto, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, foi escrita possivelmente ali no ano 50, 51 da era cristã. Portanto, mais na parte inicial aí do ministério do apóstolo Paulo, né? A congregação de Tessalônica, ela foi fundada, quase que com certeza, na segunda viagem missionária de Paulo. Então, Paulo e seus cooperadores passaram na cidade de Tessalônica, anunciaram o evangelho e muitas pessoas creram e surgiu então uma congregação, surgiu a igreja de Tessalônica. Paulo deixou ali os seus colaboradores e continuou suas viagens. Esses cristãos haviam sido ensinados de que Jesus voltaria. E eles acolheram essa mensagem com tanta fé e com tanto entusiasmo que essas pessoas achavam que Jesus voltaria ainda enquanto elas estavam vivas. Que Jesus voltaria logo, 5, 10, 15, 20, 30 anos depois. E elas estavam preparadas aguardando o retorno de Cristo. Acontece que Jesus não retornara e algumas pessoas queridas estavam falecendo. E aí os cristãos de Tessalônica se entristeciam porque imaginavam que aqueles que faleceram ficariam fora das promessas de Deus. Não receberiam a vida eterna, porque tinham falecido. E Jesus retornaria, as pessoas estariam mortas e não usufruiriam dos benefícios da obra de Cristo, não usufruiriam da vida eterna. Então esse era o contexto. Havia uma certa ignorância, um certo desconhecimento a respeito da ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele diz: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Veja que frase interessante. Não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. E Paulo aqui não está falando de alguém que está dormindo num leito de um hospital, numa cama em casa, num hotel ou numa pousada. Paulo está se referindo aos mortos, quando ele diz a respeito dos que dormem. Para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Então Paulo diz, eu vou esclarecer aqui uma doutrina muito importante, que é a doutrina da ressurreição, porque não quero que vocês tenham dúvidas a respeito disso, como aqueles que não têm esperança. Quem são os que não têm esperança? Os que não creem, os descrentes, os que não são cristãos.
E agora Paulo coloca uma conjunção adversativa, dizendo, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, ou trará em companhia dele, os que dormem. Então agora Paulo passa a explicar aquilo que ele falou antes. Eu não quero que vocês tenham dúvida a respeito dos que dormem, a respeito dos mortos, né? Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, né, e que era algo tranquilo para os cristãos de Tessalônica, eles não tinham dúvidas que Jesus tinha morrido, e não tinham dúvidas que Jesus tinha ressuscitado. Aí Paulo diz, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Ou seja, a morte não é o fim. A morte não é o fim. Tanto é que ele nem usa a palavra morte, ele usa a palavra dormir, aqueles que dormem, né? Ora, a gente sabe que quem dorme vai acordar. Ninguém dorme para a eternidade, ninguém dorme para sempre. A pessoa, quando ela dorme, em algum período, em algum momento, ela vai ser acordada. E quando Paulo usa esse vocábulo, dizendo os que dormem, ele está procurando mostrar que esse período que a pessoa está não é um período definitivo, não é para todo sempre. É algo que vai cessar, né? A pessoa vai, digamos, usando uma linguagem mais simples, vai deixar de estar morta um dia. Ela vai voltar a viver, ela vai ressuscitar. Aí no versículo 15, Paulo diz assim, e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte. Paulo não estava falando em nome dele. Ele estava transmitindo algo que havia sido revelado para ele, algo que ele tinha recebido de Deus. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Imagina se Jesus voltasse agora, neste momento que você está vendo esse vídeo. Eu, você, nós que estamos vivos, nós não iríamos morrer para sermos ressuscitados. Não. Jesus viria e nos encontraria vivos. Mas Paulo está dizendo que nós, de modo nenhum, precederíamos os que dormem. Ou seja, nós não íamos receber um benefício que aqueles que estão mortos não receberiam. Nós não iríamos receber nada de Deus antes daqueles que morreram. Aí ele continua dizendo, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e agora escute bem, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, o primeiro ato de Jesus, quando ele retornar no dia derradeiro, no dia do juízo final, assentado sobre o seu trono, cercado pelos seus santos anjos, quando será ressoada a trombeta de Deus, nesse momento de grande impacto, o primeiro ato de Jesus Cristo será a ressurreição dos mortos. A primeira ação de Jesus vai ser trazer de volta à vida os corpos daqueles que estão sepultados, que estão mortos. E aí nós podemos percorrer a Bíblia, nós vamos encontrar a passagem que diz que o mar devolverá os seus mortos. Então, aonde as pessoas morreram, onde os corpos estiverem, dali as pessoas virão. Será um grande espetáculo, a ressurreição de todas as pessoas. Porque se a morte é a separação do corpo e da alma, a ressurreição é o processo inverso. Os mortos em Cristo serão trazidos, os cristãos, né, serão trazidos dos céus, e as almas e os corpos novamente se unirão. E as pessoas estarão vivas de corpo e alma diante de Deus. A mesma coisa vai acontecer com os não cristãos. Porém, as almas não serão trazidas dos céus, mas serão trazidas das profundezas do inferno, enfim, onde elas estiverem, e essas pessoas também ressuscitarão. Todos ressuscitarão.
todos, absolutamente todos ressuscitarão. Isso as Escrituras Sagradas deixam bem claro. Mas aí o apóstolo Paulo continua dizendo: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Você percebe a sequência que Paulo coloca aqui? Quando Jesus voltar, primeiro os mortos ressuscitarão, depois nós, os vivos, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, porque eles já não estarão mais mortos, eles estarão vivos como nós, ou como aqueles que estarão vivos no dia do juízo final. E entre nuvens estaremos para sempre com o Senhor. Então, seremos levados para o novo céu, para a nova terra, para junto de Deus, para junto dos seus anjos, para junto de todos os salvos. E assim, diz agora, estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Aí a morte não terá mais nenhum domínio sobre nós. Não haverá mais pecado. E aí nós podemos viajar pelo Apocalipse, que diz que o Cordeiro, nesse novo céu, nessa nova terra, não haverá lágrima, né? Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Até uma canção muito bonita que diz: no céu eu não vou chorar. Porque não vai ter motivos para chorar. Não haverá pecado e não haverá as consequências do pecado. Não haverá dor, não haverá doenças, enfermidades, e não haverá morte. Nós seremos, assim como Deus é, eternos. Vamos viver para sempre com Deus. E aí a conclusão desse texto é extraordinária. Versículo 18. Portanto, diz o apóstolo Paulo, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Bom, voltar lá no início. As pessoas estavam tristes, sem consolo, porque algumas pessoas estavam morrendo e os cristãos de Tessalônica achavam que aqueles que morreram, ou que tinham morrido, estariam fora da promessa de Deus. Não receberiam a vida eterna. E agora que Paulo provou para eles que quando Jesus voltar, ele vai trazer a alma dessas pessoas, vai ressuscitar os corpos, vai unir essas pessoas com os cristãos que estiverem vivos e serão levados entre nuvens para Deus, para com Deus nos céus, e assim estarão para sempre com o Senhor nos céus. Ao concluir, Paulo diz: consolem-se, pois, uns aos outros com estas palavras. E aí nós tiramos o tema do nosso programa: juntos, consolando-nos mutuamente no luto. Consolando de que forma? Não colocando a nossa receita de como enfrentar isso, não querendo ser os fortes que conseguem dar exemplo para os outros como enfrentar situações difíceis como essas, mas nos apegando a essas palavras. Nos firmando nessas palavras e compartilhando essas palavras, essa verdade bíblica para as pessoas que sofrem, que choram, porque perderam pessoas queridas. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela nos traz uma orientação muito clara, muito segura, nos traz uma palavra muito consoladora a respeito da morte. E nós só vamos encontrar o consolo realmente se nós descansarmos o nosso coração nessas palavras, nessas promessas. Quando a gente perde pessoas queridas, isso dói muito no nosso coração. E com o tempo, essa dor ela vai diminuindo, mas a saudade da pessoa que partiu, essa nunca vai desaparecer. Ela se intensifica com o tempo. Uma coisa impressionante é que quando morre alguém muito próximo de nós, muitas coisas do passado que nós esquecemos, que ficaram lá no nosso subconsciente, de repente nós lembramos. Acontece um fenômeno na nossa mente que nós lembramos de muitas coisas, de momentos que talvez nós nem valorizamos muito quando os vivemos. Mas quando a gente não tem mais aquela pessoa querida,
a gente lembra e o coração da gente fica apertado. Especialmente com aquele sentimento, por que não aproveitei mais? Por que não aproveitei melhor? Por que não botei mais qualidade naquele momento? Por que não me dediquei mais a esse relacionamento? Por que não usufruí mais esses momentos? Por que não proporcionei mais momentos para essa pessoa que agora não está mais comigo? Vem uma série de questões na nossa mente, no nosso coração, e tudo isso causa um aperto, muitas saudades e muitas vezes dor. E o apóstolo Paulo aqui nesse texto é impressionante, ele não nos proíbe de lembrar o passado. E ele nem desrecomenda lembrar o passado, só que ele faz o seguinte, ele nos faz olhar para frente. Ele nos faz olhar para a segunda vinda de Cristo. E é ali que está o consolo. Paulo, ele leva aquelas pessoas que olhavam para trás, com dor no coração, com saudade das pessoas que tinham partido, e Paulo faz elas olhar para frente. Ele faz elas olhar para o grande dia em que Jesus virá, em que os mortos ressuscitarão, em que todos os salvos serão reunidos e levados entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, para os céus. E aí ele diz, consolem-se, pois, uns aos outros com estas palavras. Portanto, querido irmão, nós que estamos aí ainda com esse sentimento do dia de finados, certamente você foi ao cemitério, você visitou o túmulo, onde pessoas queridas e especiais para você estão sepultadas. Ouça essas palavras do apóstolo Paulo. Ao mesmo tempo, olhe para trás com saudade, com carinho, com gratidão por tudo que aconteceu, mas não deixe de olhar para frente. E não duvide de que Jesus Cristo vai voltar, porque Ele vai voltar. E Jesus Cristo vai ressuscitar todas as pessoas, inclusive essas que você sente saudade, pelas quais você chora, e haverá esse feliz reencontro no Senhor, com o Senhor, e a vida eterna. E para mim essas palavras aqui são muito especiais. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí estaremos juntos para sempre. Que você espere com muito carinho, com muito amor, com muita paciência, mas com muita fé esse momento. Que você permaneça firme na fé em Jesus até o fim, para que você esteja com todos os salvos, aqueles que estiverem vivos e aqueles que tiverem sido ressuscitados. Que você esteja entre essa grande multidão que será levada para junto de Deus nos céus. Deus abençoe a sua reflexão. Recomendo que você continue lendo. Leia de novo aqui 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Leia 1 Coríntios 15. Leia a história da ressurreição de Lázaro. Leia a história da ressurreição do filho da viúva de Naim. Lá no Antigo Testamento, nós já temos a história da ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Essa ressurreição foi realizada através do profeta Elias. São textos que nos fortalecem muito, mas leia especialmente os textos bíblicos que falam da ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também ressuscitaremos. Que o bondoso Deus console você, que o bondoso Deus enxugue as suas lágrimas com esse lenço precioso que é a sua palavra. Que Ele fortaleça você e a sua família para que vocês possam continuar caminhando firmes em direção à pátria eterna. E lembre-se, as pessoas que partiram ressuscitarão. Elas dormem e serão acordadas pelo Senhor Jesus no dia da sua segunda vinda. E que você, então, projete a sua vida com alegria, com esperança, para este grande momento que certamente virá. Forte abraço, votos de ricas bênçãos de Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.